Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar sobre a minha experiência fazendo a prova chamada IELTS ou como você preferir falar. E eu vou comentar também algumas dicas que me ajudaram a tirar essa nota que eu tirei e também falar se eu achei justa essa nota ou melhor dizendo, se a nota que eu tirei no IELTS corresponde à realidade. Então, qual era a minha meta de tirar a nota? A minha nota que eu queria tirar, que pra mim seria o ideal, seria tirar uma média de 6,5. Eu tava pensando assim, eu tava bem modesto, bem pé no chão, assim, não, Mariana, vamos tentar pelo menos tirar um 6, assim, né? Entre 5,5 e 6,5 tá ótimo. Então, esse foi o meu foco. E aí, resultado, pra você que não me conhece, que caiu aqui de paraquedas e não sabe do meu histórico, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, eu voltei em setembro do ano passado. E aí, quando eu voltei, eu estava pensando em fazer já a prova. Exatamente porque o meu inglês estava mais fresco, né? Estava mais recente, então pra mim seria mais fácil fazer uma prova desse tipo do que se eu fizesse agora, que eu tô gravando nesse momento em 2020 e mais da metade do ano que se passou, entendeu? Então pra mim seria muito melhor se eu já fizesse isso com a memória fresca do inglês que eu tinha aprendido lá. E aí, como eu falei pra vocês, a minha meta era tirar 6,5. E aí eu tinha que primeiro reconhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Como eu falei pra vocês, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Isso quer dizer que o meu speaking, a minha fala, ela já era mais desenvolta do que outras áreas, como a escrita. Por exemplo, o meu listening também era mais desenvolto, porque se eu falava e eu ouvia as pessoas, eu morava com americanos, quer dizer que meu listening também era bom. Então, o que é que eu procurei fazer mais? Eu foquei muito mais no meu reading e no meu writing do que nessas outras áreas, apesar de que, como a gente está estudando para a prova, ou seja, não é uma prova que, na verdade, eu sento na cadeira, converso com o cara e só nessa conversa ele já avalia meu listening e meu speaking, ele só avalia meu speaking. Então, eu tive que, de fato, na verdade, estudar mais para o reading, ou seja, leitura, para audição e pro writing. Cara, nas primeiras tentativas que eu fiz do listening, eu só tirava nota ruim, gente. Eu só tirava 4,5, 4 e 3,5. Já cheguei a tirar 3,5, sim, lembrei disso agora. Já cheguei a tirar 3,5. E pra mim era muito deprimente, de poxa, imagina você morar 1 ano e meio em outro país, que fala inglês nos Estados Unidos, você volta pro Brasil, faz os testes, assim, os simulados e você tira uma nota muito ruim no listening. Mas isso tem 2 motivos. O primeiro motivo é que essa prova, na verdade, o inglês é britânico, então o sotaque é um pouco diferente. E isso afetou muito, porque tinham palavras que eu sabia falar e eu entenderia se um americano falasse, mas eu não entendia o que o britânico falava a mesma palavra. E quando eu via a transcrição do listening, eu ficava, ah, essa palavra, pô, eu conheço, sabe? Mas eu não tinha entendido por causa do sotaque britânico. Então, pra mim, eu tive dificuldade de entender o inglês britânico. Então, não sei, pra mim foi uma dificuldade. Tem gente que não tem dificuldade, mas eu tive. E o outro problema é que o formato da prova, se você não sabe, é assim. Começa o listening, você tá na sala de aula e a pessoa dá o play numa conversa, num diálogo. E aí você tem o texto, ou seja, a transcrição do que a pessoa está falando, só que tem alguns espaços em brancos. E nesses espaços em brancos você tem que colocar a palavra que a pessoa está falando no áudio. Então essa é a prova do listening. E para mim era um pouco difícil no começo de acompanhar o que a pessoa está falando e já saber a palavra e escrever a palavra. E a conversa ainda está falando, ou está rolando ainda. Então assim, não tem isso de, primeira resposta aqui na prova, falou, pronto, dá pausa pra você preencher. Não, é correndo, gente. Você tem que administrar muito bem, assim, de estar ouvindo o diálogo, de você ler, acompanhar, de você preencher e não perder as outras respostas que a pessoa ainda tá falando. Tá falando, ninguém para. Era um pouco difícil administrar tudo isso. E isso não quer dizer que meu listening era ruim. Quer dizer que eu não tava, digamos que, adaptada ao formato da prova, que era dessa forma. Agora, imagina, gente, eu tinha voltado recentemente dos Estados Unidos, eu sofri muito com a depressão pós-intercâmbio e pra mim, pra eu focar nessa prova, assim, foi muito difícil. E aí, toda vez que eu tirava nota ruim de 4,5, 3,5 no listening, eu ficava, meu Deus do céu, não tenho condições de fazer essa prova, eu ainda não tô apta pra fazer, não vou conseguir.
Só que aí que tá, eu insisti muito e eu fazia o quê? Eu estudava pelo menos 4 horas todos os dias. Eu já cheguei um dia a estudar 7 horas seguidas, saí com dor de cabeça, tanto que eu pensava. Mas eu fazia sempre isso, assim, todos os dias eu vou praticar por obrigação listening e reading. E o writing eu alternava, por exemplo, hoje eu vou fazer o writing da parte 1, amanhã eu vou fazer o writing da parte 2. Então eu alternava também, mas eu sempre fazia de regra o listening e o reading. De fato, assim, sempre os mesmos simulados. Agora vamos para os planejamentos que eu fazia. No sábado eu colocava para estudar o listening, para assistir, eu acho que era algum programa aqui, Everything You Need to... Crispell, talvez, não lembro. Então, assisti alguma coisa aí. A parte do writing, parte 2, aí eu colocava double question, que é uma das modalidades de texto que você tem que exercitar. E eu praticava o speaking. Pra vocês perceberem aqui, era um dia bem próximo à minha prova, que eu fiz dia 7/12. Então, provavelmente isso aqui é Crispell mesmo, que eu descobri dias antes de fazer a prova, como é que era o modelo dele. Aqui, aí eu botei amanhã, dia 1, eu botava 1 e 2 porque eu estudava na madrugada. Aí eu colocava para estudar o reading e eu colocava no final de ter estudado a nota que eu tinha tirado. Então no listening aqui eu já estava melhorzinha, tirei 7,5. Aí aqui no reading tirei 6, ok. O listening eu só tinha feito a terceira e a quarta parte, que são as partes mais complexas. Acertei 50%, ou seja, 5 provavelmente. Aí eu fazia o exercício do mapa, da parte 1 e da parte 2 da escrita e do speaking também, né? Porque a última semana você tem que exercitar tudo. E era isso, todos os dias. Esse dia eu não cumpri o listening nem o reading, só fiz a parte do writing e do speaking. Então é sempre bom você organizar assim, aqui eu fiz tudo, eu não sei porque eu não botei a nota do listening, mas eu botei do reading, foi 6,5. E foi isso, gente. Eu sempre fazia essa organização, assim, todos os dias. Colocava o que eu fazia e eu tentava fazer o máximo de tudo. Por exemplo, pegava o reading, pegava o simulador listening, aí fazia uma parte da redação 1, uma parte da redação 2. E o speaking eu comecei a fazer nessa última semana, mesmo antes da prova, só pra, não passar batido. Então era isso que eu fazia, meu planejamento de estudo. E aí que tá, é uma coisa assim, complicada também o do IELTS, porque se você escreve, se a resposta é uma palavra em plural e você escreve a palavra no singular, você perde ponto. Se lascou. Então, dica número 1 pro listening. Se você errou, digamos, 10 palavras e você percebe que, na verdade, os erros não foram é porque eu não entendi o que essa pessoa falou, eu entendi, mas eu escrevi errado, ou eu escrevi no plural, no singular, detalhezinhos assim, sempre circule para você ter uma noção do que você está errando, onde você está errando, em vez de errei 10, tá bom, parte para a próxima, fazer de novo a prova. Tem que você nem ao menos sabe onde você está errando para poder melhorar e subir essa nota. Então isso me ajudou, gente, demais. Toda vez quando eu errava uma palavra porque eu não sabia soletrar, eu escrevia 5 vezes a mesma palavra. Isso me ajudou muito, até para escrever uma redação, para saber como é que se escrevem as palavras direitinho. E para vocês verem que eu não estou mentindo, esse aqui, o listening, o 6º teste que eu tinha feito, eu tirei, 5, eu acertei só 17 de 40. Imagina a decepção da garota quando vi esses resultados. E tinha alguns erros que eram besteira, por exemplo, eu escrevi broke a leg, mas a resposta era broken a leg. Só por causa desse N eu errei a questão. Então quando eu falo que realmente é muito detalhista, é por causa disso. Outra coisa aqui, eu coloquei color stones, e era colored stones. Então assim, eu sempre ia no quase, assim, quase acertei, quase. Então era muito ruim isso. Quando eu falo pra você mesmo ter esse feedback no final, por exemplo, esse aqui, o listening número 25 que eu já tinha feito, aí eu corrigi e tal. Aí no final eu coloquei isso aqui, da primeira questão, aí atenção, que às vezes dá meio que você se desconcentra, né, ouvindo o áudio.
Então eu errei por besteira. Aqui, aí eu falo, errei essa porque eu desconhecia, não sei o que, não lembro dessas minhas anotações, mas assim eu deixo bem claro. Billion, singular, provavelmente eu coloquei eu coloquei no plural, tá vendo? Billions, mas era billion, então só por causa disso eu errei. Room, faltou autoconfiança. Quando eu escrevi isso é porque eu acho que eu ouvi a palavra room, mas eu não estava certa de que eu ouvi certo, aí coloquei outra palavra, que foi rooms, essa que era room, e aí eu sabia que era room, mas não coloquei, então eu coloquei aqui, faltou autoconfiança. É sempre importante você ver isso para você rever e ver, por exemplo, muitos dos testes eu não coloquei a palavra que eu realmente achei porque eu não confiei em mim, eu não confiei no meu taco, então é complicado. Ou se você tá errando muita palavra que era para colocar no singular e você colocou no plural, vice-versa, por causa disso, senão, eita, eu tô perdendo muitas respostas por falta de atenção, porque eu tô me distraindo. Então é muito, muito importante você sempre fazer o feedback no final que você corrige os simulados. Por último, do listening, eu vou mostrar quando eu errava a palavra e, vê isso aqui, besteira, ó. Fruits, na verdade era fruit juice, ou seja, se eu tivesse prestado atenção, eu não teria errado, porque eu cheguei perto, não foi uma palavra assim totalmente diferente, tipo que nem esse que era essa resposta, eu coloquei safe, tipo, nada a ver, né? Não, esse aqui tá parecido, esse é a mesma coisa, walking exercise, like walking. Então são palavras que se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse realmente focada, eu não perderia essas questões. Ó, tirei 5,5 nessa, muito triste a minha carinha. E aqui, ó, eu tinha escrito errado disinfect, e aí eu botei a resposta certa, ou seja, eu perdi a questão só porque eu não soletrei direito. E aí, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, disinfect. Escrevi 5 vezes a palavra para poder tentar fixar. E essa palavra também, provavelmente escrevi errado e escrevi aqui na soletração para ver se eu aprendi essa palavra, se fixou. A parte do rating por mais que eu tenha experiência com leitura, mas são leituras mais simples e no IELTS Academic você lê artigos científicos e eu não tinha muita experiência com isso, eu não tenho experiência com vocabulários desse tipo, nunca tive. Então para mim foi de fato um desafio fazer essa parte. E ainda mais porque são 60 minutos para, digamos, 4 textos que são enormes. Então assim, se você ler palavra por palavra, não vai dar tempo de você ler os textos e responder todas as questões e passar para o gabarito. Ainda tem isso, porque quando eu fui fazer a prova, o rapaz achou que a gente tinha um tempo depois que acabasse esses 60 minutos para passar as respostas pro gabarito e não tinha. Então esses 60 minutos que a gente tem nessa parte do reading é para você ler, responder e colocar no gabarito. Não tem mais tempo extra, 1, 2, 3 minutos, não tem. Então você tem que administrar muito bem. E como é que eu fazia? Primeiro eu olhava a questão, ou seja, vamos supor, a questão tá falando assim: é verdadeiro ou falso que Mariana foi pra padaria? Então aí eu tenho que ver se é verdadeiro ou falso que eu fui pra padaria. Eu começo a procurar no texto, padaria, palavras-chave, sabe? Padaria, Mariana, padaria. Não tem Mariana, padaria, falso. Verdadeiro ou falso que o pai de Mariana dormiu 9 horas. Aí eu começo a procurar, dormiu, o pai de Mariana dormiu. Apareceu, o pai de Mariana dormiu por muito tempo, provavelmente durante 9 horas. Verdadeiro, porque ele não vai falar, não tem a resposta certa, então assim, ele fala por muito tempo, provavelmente durante 9 horas. Aí eu colocava verdadeiro. Então, na verdade, você não faz o exercício de ler primeiro o texto e depois que você lê o texto, você responde as perguntas. Não, você lê as perguntas primeiro e depois você vai pro texto para achar essas respostas. Dica pro writing. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu fiz a prova, eu esqueci de falar pra vocês. Eu fiz dia 7 de dezembro de 2019, mas eu comecei a estudar pro IELTS foi em outubro. Ou seja, eu tive 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses para estudar para a prova. E eu estudei durante todo esse tempo errado o writing. E eu descobri como se faz a parte da escrita, digamos que 3 dias antes da prova. Pois é. Não sei se é o caso da maioria, mas comigo foi assim. Eu decidi fazer a prova do IELTS, mas eu não sabia mais ou menos o formato da prova. E aí eu pesquisei um monte de site e cada um mostra o seu método. Assim como eu tô fazendo aqui no vídeo e se você tá assistindo por causa da prova,
também vai achar modelos de várias pessoas diferentes e tentei colocar num combo só por experiência própria. Isso não dá certo, não dá certo de jeito nenhum. 3 dias antes da prova, eu achei uma masterclass de graça de um professor que ele já foi, se não me engano, examinador também de prova do IELTS. Eu assisti a masterclass dele e ele explica muito direitinho como faz a prova a partir da redação, que era o que eu mais tinha dificuldade. E baseado no modelo que ele fez, eu comecei a praticar e isso, assim, clareou muito mais o modelo que eu tinha que fazer a prova, do jeito que os examinadores esperam que você faça. Ele tem várias técnicas que eu não vou explicar aqui, mas eu vou deixar os links na descrição aqui do vídeo para vocês darem uma olhada, não na Masterclass que não está mais disponível, mas no site dele que já tem bastante dicas e canal no YouTube, é o Chris Pell. Nossa, eu até mandei um e-mail agradecendo porque ele influenciou muito na minha nota do writing, então assim, muita gratidão por ele. E dê uma conferida aqui na descrição do vídeo que eu vou disponibilizar todos os sites que eu sempre entrei para fazer tanto simulado quanto para aprender as dicas, canais no YouTube. Então aqui vocês vão achar tudo que me ajudou para tirar minha nota do IELTS. Além disso, eu não poderia deixar de agradecer a minha amiga Eve, porque todas as vezes que eu fazia a redação baseada no método do Chris Pell, ela sempre olhava a minha redação e falava: Mari, acho que você precisa melhorar nisso, ou essa frase não ficou muito clara, Mari, faz aquilo. Então assim, Eve, muito obrigada por ter me ajudado. Sem você, eu não teria também tirado essa nota, então, ó, coraçãozinho pra você e muito obrigada. Pronto, dito isso de explicar a prova, como funciona, os métodos que me ajudaram a tirar uma nota, a nota que eu tirei, agradecer as pessoas que me ajudaram nesse processo, eu vou falar como foi o dia da prova, como é que foi essa experiência. Bom, eu cheguei bem cedo, foi na cultura inglesa aqui de Recife que eu fiz, e foi o dia anterior da prova que eu falei dessas 3 partes, que é o writing, listening and reading. Eu tive o teste do speaking, ou seja, da fala. E aí foi engraçado porque eu sentei sem querer na cadeira do examinador, em vez de eu sentar na cadeira candidata. Eu sentei assim, né? Aí ele: não, você ali. Ah, tá bom. Aí eu fui. E, gente, foi muito tranquila. A dica que eu dou pra vocês, assim, quando o examinador, a examinadora entrevistar vocês não precisam falar tudo que é real, sabe? Por exemplo, eu vou dizer pra vocês, uma das perguntas que ele fez pra mim foi: qual foi a última vez que você sorriu? A última vez que eu sorri foi quando meu irmão ele me contou ontem que ele vai ser pai. Gente, a maior mentira do mundo, meu irmão é solteiro, não tem filho, não tem nada. Então assim, você pode inventar, gente. Eu me senti assim, a atriz, eu tava inventando tudo. Por exemplo, ele falando assim: me fala um pouco sobre sua casa. Minha casa não tem nada, gente, de verdade. Tipo, vocês estão vendo aqui o fundo, não é um quarto mobiliado, ó. Vazio. Só tem aqui o ventilador, minha cama, que eu tô gravando aqui, um tapete ali de yoga, e é isso. Ele só tá avaliando como você fala, não se a história é verdadeira ou não. Então, quanto mais você falar, é melhor. Fale, 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 até ele fala assim: pare, que já tá bom, já avaliei você. E aí tem a parte da pergunta, né, que você tem 1 minuto para escrever no papel, para se preparar para responder. E no meu caso foi falando sobre profissões com a mão. Quais são as profissões que trabalham com a mão, porque essas profissões, elas não são bem remuneradas e tal. Então foi uma discussão, foi tranquilo pra mim, tipo, eu amo política, essas coisas, comecei a problematizar e tal. Então, sério, foi muito tranquilo, apesar de que eu achei que eu tinha cometido erros muito grotescos, assim, coisa de básico, sabe? Mas que na hora do nervosismo você não tem muita noção, né? Aí quando você sai daquela tensão toda, assim, de estar na sala sendo avaliada, você percebe: poxa, eu falei tal palavra, mas não era essa palavra, era a outra palavra. Mas é isso, gente, é aprendizado. E eu falei pra vocês, tem as 2 partes do writing, um que parece a redação do Enem, e a outra que é pra você analisar um gráfico ou coisa do tipo. E a única coisa que eu não tinha estudado nessa parte de gráficas era o diagrama, porque toda vez quando eu pesquisava um exemplo para elaborar um texto de diagrama, eram coisas meio complexas.
complexas pra mim, que sou uma pessoa de humanas. Era uma coisa de engenharia, sabe, assim, o percurso de uma água numa casa, passando pelo cano. Aí eu olhava assim, não, gente, eu prefiro pular. E ainda mais porque eu tinha visto que a chance de cair um diagrama numa prova é muito baixa. Sai mais de gráfico, de tabela, cai muito. E que foram os que eu tinha mais estudado. Resultado, abri minha prova, caiu o quê? Isso, diagrama. Foi. A desespero bateu, né? Eu fiquei, Mariana, não acredito. É muito azar seu. Cai diagrama. Só que foi um diagrama do bem, gente. Foi um diagrama amorzinho. Porque era mostrando o processo de como se faz uma geleia. Ou seja, tem que esquentar a água, aí mostra a imagem da geleia indo pro pote, sabe? Todo o processo de como se faz uma geleia. Pega a fruta, aí bate no liquidificador, acho, não sei, não lembro. E aí isso me ajudou muito porque, como eu morei um ano e meio nos Estados Unidos e eu cozinhava muito lá, meu vocabulário de cozinha é maravilhoso, porque eu sei como se chamam as coisas tudinho assim da cozinha. Então assim, foi um diagrama que na verdade não foi um bicho de sete cabeças pela experiência prévia que eu já tinha na cozinha nos Estados Unidos. Então graças à minha experiência cozinhando lá para as minhas crianças, às vezes eu cozinhava para a minha host family, eu consegui escrever esse diagrama, porque não era um diagrama nerd, meio de engenharia, coisa do tipo. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Eu terminei certinho, escrevendo o mínimo de palavras que eles pedem. E o pior, gente, eu esqueci de falar, o meu writing, o meu teste de escrita, era à mão, não era no computador, que nem a maioria das pessoas fazem. Ou seja, foi muita munheca nesses 2 meses praticando, escrevendo bem rápido, durante 60 minutos. Gente, é 1 hora para escrever 2 textos em inglês e de pelo menos 2 ou 3 páginas. Imagina o desafio. Eu não sabia nem fazer isso em português, mas aprendi inglês e deu certo. A parte 2 da minha redação também, assim, foi pra mim, gente, sinceramente, a parte da redação, que é o que eu mais tinha medo, exatamente porque eu não tinha experiência nos Estados Unidos com escrita, eu aprendi muito a falar. Eu aprendi muito a ouvir, eu aprendi muito a ler, mas não ler textos acadêmicos, mas me acostumei aqui para a prova. Mas o writing, gente, eu não tive professor particular, não tive nada. Eu estudei sozinha, com a ajuda da minha amiga, com a ajuda dos youtubers e, sabe, e de blogueiros que têm sites. Então, para mim foi um desafio e tanto eu consegui escrever um texto acadêmico aprendendo mais assim, com esses auxílios, sem ter um tutor para isso. E aí, o texto que caiu, o assunto, era para falar sobre o ensino EAD, falando da vantagem e da desvantagem, se não me engano, de ter um ensino à distância. Gente, eu sou formada em História, licenciatura. Eu paguei uma cadeira e apresentei um trabalho. Eu apresentei um trabalho falando sobre o ensino à distância. Então assim, gente, eu já tinha também conhecimento prévio sobre o assunto e foi muito mais fácil de escorrer um texto por causa disso. Então assim, eu tive muita sorte. A parte da redação, da escrita, do IELTS ter sido muito próximo ao que eu já vivia anteriormente. Então eu tive muita sorte por causa disso e muito feliz que eu consegui desenvolver de uma forma que eu senti confiante de que eu fiz um bom trabalho. Ok, Mariana, agora eu quero saber quanto foi que você tirou, qual foi a média e tal. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá focando? Tá, 6,5, level B2, ou seja, intermediário para avançado. E aí, gente, deixa eu falar. Achei justa a minha nota? Achei. Corresponde à realidade? Não tanta. Por quê? Vou falar pra vocês. Eu tirei 6 no listening, ou seja, foi a minha menor nota, na verdade, foi a parte do listening, sendo que o listening eu entendo muito bem, mas é porque pra prova não corresponde à minha realidade, eu escuto muito bem. Meu reading foi 6,5, foi muito bom. Eu gostei, assim, principalmente porque eu não tive tempo de responder algumas questões, então eu marquei direto, assim, sem saber de nada. O writing, gente, eu tirei 6,5. Gente, eu vejo tanta gente reclamando da nota que tiraram do writing, falando assim, ai, não foi justa, não foi justa. Ah, pra eu ter tirado mais e tal. Eu fiquei surpresa que eu tirei 6,5. Beleza, o que eu falei pra vocês, eu tinha conhecimento de falar sobre o processo da geleia, porque eu sabia todos os vocabulários de cozinha, então pra mim foi fácil.
eu sabia falar sobre o ensino à distância e também tinha vocabulário para isso, mas querendo ou não, não é só você ter palavras, é você saber construir uma frase, é você construir uma oração academicamente falando. Eu sei escrever, mas eu sei mandar mensagem de texto, cheio de gíria, inglês e americano. Não sei falar assim, sabe, formalmente e academicamente. E aí eu me surpreendi muito com esse 6,5. E o speaking eu tirei 7,5, ou seja, 7,5, se você ver na parte lá de avaliação, é como se fosse o avançado. Então, gente, se eu tivesse tirado, na verdade, 6,5 no listening, eu seria C1, eu seria avançado. Na minha opinião, eu acho que a única nota que não corresponde à minha realidade é o listening, porque eu tirei 6, mas não quer dizer que foi uma nota injusta, porque eles só avaliam baseado no papel, no que eu respondi, mas isso não condiz à realidade de quando eu converso com o americano. Não é a coisa que eu menos sei, ou seja, eu não vou entender tanto. E isso, maior prova é porque o meu speaking foi a minha maior nota. Então, assim, não bate muito do seu listening ser muito baixo, mas o seu speaking ser muito alto, ser o mais alto. Então, eu diria isso. Eu diria que foi uma experiência maravilhosa. Eu achei que a minha nota do writing foi boa, foi até surpreendente para uma pessoa que estudou 2 meses para o IELTS e, na verdade, descobriu como se faz o writing 3 dias antes da prova. O reading foi bom também, eu entendi como se faz a prova, então por isso que eu tirei essa nota que eu achei muito boa, também 6,5. O listening não corresponde com a realidade, mas eu não digo que foi injusta, porque foi a minha performance na prova, mas não correspondia com a realidade. E o speaking eu já esperava, porque eu tinha morado nos Estados Unidos e falava muito e, enfim, tipo, era previsível. Mas é isso, eu amei minha experiência com o IELTS, é uma prova muito cara, então eu espero conseguir usar essa nota para alguma coisa, mas por causa da pandemia, não sei se eu vou conseguir alguma coisa, assim, se eu decidir estudar em algum lugar. Mas é isso, eu super recomendo o IELTS, porque ele é aceito por muitas universidades da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Estados Unidos é mais famoso o TOEFL, por isso que muitas pessoas também fazem o TOEFL, mas o IELTS é mais aceito nesses lugares e que abre mais espaço, né, assim, possibilidade de eu fazer algum curso em algum lugar do mundo. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou muito longo. Me desculpa se eu não consegui explicar tão bem, talvez, algumas partes, mas espero que vocês tenham entendido o centro. Não esqueçam que todos os links que eu usei e que me ajudaram, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada e estudarem por lá. E eu espero que vocês se deem muito bem na prova também. E é isso, gente. Um beijo e tchau!